Quer dizer, aqui em Jacareí o senhor diria que tem mais valor esportivo do que em São José? Não, eu sou mais bem tratado aqui, na quadra, dentro de uma quadra de jogo, que São José. São José, eu fui voltar para técnico, eu fui ofendido, nem em Franca, no auge da rivalidade de São José e Franca, eu fui tratado como fui tratado aqui no ginásio São José. Mas sobre o Barbosa, que o senhor ia comentar? Ele certa vez deu uma entrevista que ele dizia que a pena máxima no Brasil era 30 anos. Ele já tinha cumprido isso, ia para 50 anos, e ele estava sendo penalizado ainda, ele não tinha sido perdoado. Isso é uma coisa triste, isso é uma coisa que... A coisa que mais me machucou no esporte brasileiro foi isso. Que era um atleta ainda que sofreu mais ainda por ser negro, sofreu preconceito. Eu não sei se foi esse lado, não. Não, mas eu já vi entrevistas dele que falando que também ele era maltratado além do peso. Não, mas aí mas acontece, sabe, que teve um período, acho que de uns 20 e tantos anos para cá, 30 anos, o esportista passou a ser mais bem recebido pela sociedade de uma forma geral. Você não via atleta badalado em festa, em boate chique, em não sei o quê, em evento, né? Não tinha isso não. Não tinha, tá? Que não tinha o esportista não era visto dessa forma. E o futebol sofria mais, sofria aquela emoção, aquela badalação do estádio, do campo. Fora disso... A gente falou das vitórias, das derrotas que são sofridas. O senhor tem uma vitória inesquecível e uma derrota também inesquecível que o senhor possa falar aqui? Tenha marcado a sua carreira? O que mais que marcou a minha carreira foi que eu lembro mais, foi uma partida na Iugoslávia. Brasil e Estados Unidos, que dava o vice-campeonato para o Brasil. Esse jogo eu fiz, foi a melhor partida minha de seleção e como jogador foi uma das melhores também. Então foi uma partida que me marcou muito. Eu lembro bem dessa aí. Dessa foi uma vitória, né? Foi na vitória. E uma derrota que o senhor, muito marcante na sua carreira, na sua trajetória? Uma que eu fiquei muito frustrado foi aqui para o Trianon, na final com o Palmeiras. Na melhor de 3, nós perdemos a terceiro jogo. Mas aquele campeonato lá, Palmeiras trabalhou muito. A geração, o senhor falou da geração dos anos 50 e 60, a sua, com o senhor, Rosa Branca, o Biratã, o Vladimir Marques. O Vale do Paraíba também foi um polo muito importante nessa época também, né? Jacareí e São José. Foi. Jacareí teve quem saiu daqui, foi para São José, depois foi na seleção brasileira, foi a Norminha. A Norminha começou aqui. E São José tinha o Valdir Bocardi, foi para a seleção, o Flamengo, seleção brasileira também, tinha o Vili, Peste. Então o São José tinha assim, um centro muito forte de basquete, graças ao Marçom. Alberto Marçom, né? Graças ao Marçom, que ele que foi o grande incentivador do basquete lá. Hoje ele mora em São José faz tempo, mas Ele mora desde mais de 50 anos. Mas o único joseense com medalha olímpica é o senhor, né? Nascido em São José, sou eu. O Marçom tem a medalha de Londres. 48, né? O único vivo de Londres. 48. A delegação, o único vivo. Ele tem 91 anos, o Marçom. A Olimpíada vai fazer 70 anos no ano que vem, né? A Olimpíada de Londres, 48. Ele é o único vivo. E eu não sei se o Comitê Olímpico uma vez prestou qualquer homenagem, não presta não. Os caras são de festa. Senhor, a gente falou
da sua carreira. O senhor encerrou a carreira com 32 32. anos. Poderia ter jogado mais um pouquinho ou foi o senhor mesmo que preferiu? Poderia. Como é que foi Mas para... não dava, você tinha que trabalhar. Pô. Foi difícil largar o basquete para... Não, não. Eu já era casado, tinha 2 filhos, não tinha mais. E a carreira como técnico começa logo em seguida? Técnico. Começou, eu já era técnico de categorias menores, né? Até aqui em Jacareí, em Trianon, quando eu teve um finalzinho, eu fui técnico aqui. Técnico aqui. Antes de ser do adulto de São José, eu fui técnico aqui. Foi técnico também no Monte Líbano, também, que ganhou vários campeonatos. 9 anos. 9 anos. Fala um pouquinho sobre a sua passagem lá, porque hoje em dia, por exemplo, a gente tinha o Monte Líbano, na época, junto com o Sírio, que eram 2 equipes que no basquete eram boas. Naquela época, naquele período, foram 4 equipes. Teve um período que teve o Funk, a Sírio. A Funk e Sírio, eles eram já de mais de 20 anos. Né? Funk até hoje. Funk sobrevive mais de 50 anos num nível de basquete top, né? É um exemplo magnífico. Mais de 50 anos, 60 anos. E o Monte-Líbano sempre teve um time modesto, depois teve esse período bom. O Palmeiras também manteve o basquete também numa sequência grande. Nesse período, depois surgiu o Corinthians, retornou. O Corinthians teve um período bom, dos anos 50, depois nos anos 60, e voltou. Nesse período de 80, o Corinthians formou um time também muito bom. Estrangeiros. E falando de treinadores, o senhor teve algum treinador que foi referência para o senhor? Algum que tenha marcado bastante sua carreira? Olha, o treinador, cada um tem uma característica né? Então, por exemplo, o Marçom foi um treinador muito dedicado à formação do jogador, no sentido assim, técnico, da técnica individual. Ele ia para a perfeição do cara, ele buscava a perfeição do jogador, né? Aqui teve o técnico que foi meu no Trianon, que era aqui de Jacareí, o Paulinho, de Tarso. O Paulinho também é um treinador muito bom, mas ele é mais prático, ele era conhecedor de tática, tudo. Ele se preocupava um pouquinho menos com a técnica individual, mas ele era mais perspicaz na parte coletiva, no treinamento. Ele era mais guerreiro, mais bravo, sabe? Depois eu trabalhei com o Dailton, que também era na minha escola do Marçom. Depois trabalhei com o Braz, João Francisco Braz, foi um ex-treinador, um ex-jogador bom, depois tornou um grande treinador. Na época do 15 Piracicaba, aquele time tradicional, era ele. E o Braz também mais tranquilão, da mesma linha quase do Marçom e do Dailton, de formação de atleta, técnico individual, mais calmo, né? Aí peguei o Canela, que era igual o Paulinho, meio ia pra luta, né? E trabalhei também com o Brito Cunha, na Olimpíada de Tóquio era o Brito Cunha, e na Olimpíada do México também. E o Brito ele também tinha uma atuação boa na parte de técnica individual e na parte coletiva, na parte tática, ele também tinha assim, boa visão, tinha ficado nos Estados Unidos, então ele tinha trazido um pouco de inovações, de tática, né? Eu acho que foram esses treinadores, cada um e vai depois você vai moldando, né? Se moldando. E o senhor, como técnico, foi um técnico de que estilo? Mais de tática ou mais de formação do jogador? Olha, eu fui um técnico de muita formação de jogador, mas o meu treinamento é muito forte. Eu puxava no treinamento, eu fazia. E a parte tática, eu tinha a visão da parte tática minha,
facilitada pela minha condição de ter sido amador, né? O amador de basquete, eu me recordo que o Nilo jogava em Mogi, numa escola. E eu fui jogar contra. Eu dava aula na Brás Cubas. Eu montei a parte esportiva da Brás Cubas num período lá. E o time da Brás Cubas foi jogar contra essa escola do Nilo. E aí eu vi o Nilo e conversei com ele. Ele estava começando a jogar em São Bernardo. Eu acabei levando ele para São José. E ele gostava, treinava, dedicado. Eu sei que em pouco tempo ele subiu. Aí um dia lá, eu falei um negócio para ele quis retrucar. Eu falei para ele, olha, você está pensando que você já é um amador de ponto, você foi para seleção, tá? Então o dia que você chegar, entrar na quadra, aí nesse dia você fala assim, hoje eu vou fazer um jogo nervoso, tumultuado. Hoje eu vou fazer um jogo calmo. Eu preciso provocar a torcida, porque está muito quieta a torcida nossa. Eu vou provocar a torcida adversária por causa disso, disso, disso. O dia que você tiver esse domínio, além de colocar a bola lá dentro e fazer assistência, a hora que chegar desse ponto, você vem discutir comigo. Até lá, não discute de igual para igual nunca. Eu nem sei se ele lembra disso. O senhor teve uma experiência como técnico de futebol também no São José, não foi? Tive, eu fiquei um período lá. Eu teria dado certo como treinador de futebol. Por que Meu erro é que eu não obedeci um ditado chinês. Qual ditado? Uma longa caminhada começa com pequenos passos. Eu vivia já, além de ter jogado juvenil, futebol, acompanhado, eu ficava no meio de treinamento, entende? Quando o Diário era técnico, às vezes eu ia lá, até ajudava em exercício, treinamento. E depois o São José ficou sem técnico. Eu tinha treinado até o infantil do São José de futebol, um período lá. E aí me pegaram, em 76, eu tinha 33 anos. O futebol não tinha essa organização de hoje. E não tinha a postura do jogador de hoje. Naquela época era bravo. E eu, nem no entusiasmo, fui. Eu, no geral, eu acredito que eu não fui mal, mas eu diria que o que eu estava pretendendo fazer estava um pouco avançado para a época, em treinamento. E eu tive um jogo decisivo em São José contra o Velo Clube. Se eu ganhasse, eu ia para a final do campeonato. E se eu perdesse, eu não ia, eu perdi. Aí você perde, você morre. Futebol. O senhor teve... E me arrependi, viu? Como eu já era casado, com filho, tudo, tá? Eu me arrependi de aventurar. Porque você não tem como pegar a família e mudar de cidade. Você vai dirigir um time em outro lugar, você vai sozinho. Sua família fica sozinha, filho pequeno, e não ganhando o que ganha hoje. Porque você vai saindo ganhando 300 mil, 400 mil, você vai até para o Japão. Mas se aventurando para ganhar qualquer coisinha com começo de carreira, eu fiquei com medo disso aí. Talvez se eu tivesse dado certo nesse primeiro ano, tivesse tido um resultado satisfatório, e acabasse ficando mais um ano, aí ia ganhando um pouquinho mais de experiência, elevando, ajeitando, e aí eu pudesse, porque aí você já saía com outro clube numa condição financeira melhor, estrutura melhor, tá? Como aconteceu com o Died. O Died ficou 3, 4 anos em São José. Quando ele saiu estruturado, já podendo, porque saiu em condições boas do trabalho. Trabalhou no Palmeiras, trabalhou no Guarani, trabalhou no São Paulo, né? E eu precipitei. Eu tinha que ter feito duas coisas. Eu teria que ter acompanhado, ter ficado como assistente 3, 4 anos para ficar ali vendo e depois saía para Agora, isso aí aconteceu talvez por erro meu ou por obra do destino,
e também não sei o que poderia ter acontecido se eu me tornasse treinador de futebol. Não sei. Mas o senhor teve, depois disso, o senhor teve uma segunda experiência no futebol, que foi como dirigente esportivo no Corinthians. Aí já 2000 Aí eu tive uma passagem, eu fiquei um pouco na Parmalat, eu era técnico de basquete da Parmalat, e o Bruno, na época, estava precisando de alguém que a Parmalat tinha aberto assim, para a América do Sul, Peñarol, Chile, não sei o quê, vários patrocínios, isso aí ele estava. E aí eu fiquei no Palmeiras com eles uns 4, 5 meses. Mas no Corinthians também Aí o senhor depois do trabalhou, Palmeiras, né? eu fiquei na TAM, na época a TAM começou a patrocinar futebol, Foi. eu fiquei na TAM, porque a TAM também tinha patrocínio em vários lugares. Aí eu peguei, eu voltei, fui para o Corinthians no futebol em 2001, janeiro de 2000, Quando tava, ainda o presidente era do Alib ainda, né? do Alib. E como é que foi essa experiência? Rock, Essa Rock experiência para o italiano. senhor lá? Bom, eu já tinha tido experiência no futebol, e tinha uma experiência administrativa, eu já tinha, eu fui secretário de esporte em São José há 5 anos. Então eu tinha a noção, e eu, naturalmente, como jogador eu fui líder, depois fui técnico, então eu tinha esse comando, essa visão, assim, eu fui professor, dei aula na faculdade, tudo. Então se sai direto do jogador para isso, de terra você morre, ainda mais no Corinthians. E ao meu favor, no Corinthians eu tinha um relacionamento muito forte no Corinthians, por ter sido jogador lá. E muitos dirigentes importantes, na época, em 2000, foram os meus dirigentes na época de basquete. Um deles era o Vadelu, pessoa que eu estimo muito, pessoa que me ajudou a vida inteira. O próprio Nézio Cury, ele era dirigente de futebol na época, mas também nós tivemos o basquete Corinthians nos anos 60, quando o Biratã jogou lá, com o Flamengo, eu joguei, era muito forte. Eu fui testemunha, eu andava na rua com o Biratã em São Paulo, 64, 65, ele era parado para dar autógrafo. Parava na rua e dava autógrafo. O Corinthians tinha 2 jogadores que tinham esse prestígio, Rivelino e o Biratã. Numa época ainda que as coisas ainda não eram muito divulgadas, né, como é hoje. Não, eu vou falar, você quer pode dar um pouquinho de risada? Os jogos do Corinthians no Parque São Jorge lotavam o ginásio do Corinthians, que merecidamente hoje são o Vladimir Marques. A TV Tupi, Walter Abrão, na época, queria transmitir jogos, o Corinthians não deixava. Eu fui testemunha num jogo, não sei se foi, não me lembro qual jogo, se foi Corinthians, Real Madrid, qual jogo. O jogo, assim, seleção da Iugoslávia, Rússia, da União Soviética, tinha esse tipo de jogo. O ginásio lotava, o time do Corinthians é muito forte, né? Nós fizemos uma excursão para a Europa, fizemos 10 jogos, perdemos um jogo. Era um time muito forte. E esse jogo, eles foram arrancar, os seguranças do Corinthians cortaram o cabo da televisão, fizeram já para não ser transmitido. Parece piada. Se a gente pensar hoje, né, como parece piada, mas é verdade. A gente falou da geração do senhor, né, do basquete, dos anos 60, aí teve anos 80 a geração do Marcel com o Oscar, e hoje... Marquinhos, né? Marquinhos. E hoje a gente vê essa geração que está praticamente toda na NBA e que a seleção brasileira de basquete não consegue ter o mesmo prestígio que tinha anteriormente. Como é que o senhor analisa isso e explica isso? E aí já nessa pergunta eu coloco também a participação de um técnico estrangeiro como era o Rubem Manhano, que dirigiu a equipe masculina, né? Tem time com 3 americanos, sabe quem são os caras? Joy, John, eu não sei quem são esses caras.